Queridos irmãos, a paz do Senhor. É com grande satisfação e alegria que mais uma vez chegamos até a sua presença para estarmos juntos conversando sobre a nossa lição da Escola Dominical. Eu sou o professor Esmeraldo, Assembleia de Deus Santa Rosa do Sul, aqui em Santa Catarina, e juntos vamos discorrer nessa esteira deste maravilhoso aprendizado. Venha comigo! Hoje, a nossa lição, ela trata de um tema tão importante. Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Note bem, o eixo central desta lição, ou objetivo primordial, é o ensino da palavra do Senhor. A nossa lição, claro, ela está fundamentada em Esdra, capítulo 8, versos de número 1 ao verso de número 12. Como é de praxe, eu sempre incentivo o nobre professor a estar trabalhando sempre em cima dos objetivos. O objetivo geral, os objetivos gerais e o objetivo específico, para que a gente não devagueie, não voe, não saia fora da lição. Muitos alunos deixam de frequentar nossa escola dominical porque algumas vezes viajamos no tempo e no espaço e não falamos o assunto tão importante que eles querem ouvir. Isto é, deixamos o mais importante e vamos apresentar interesses pessoais. Evitemos isso e assim teremos uma escola dominical forte. A nossa lição, ela vai discorrer sobre a saída de Esdra da sua cidade, do Império Persa, e se dirigir a Jerusalém. Como é do saber de todos vocês, e neste trimestre já estamos estudando sobre a Jerusalém, a nova cidade dos judeus, ela estava sendo reestruturada, claro, primeiramente através de Zorobabel, quando ele veio com aquela grande leva, isso no ano 539. Zorobabel veio junto com Josué, e depois de aproximadamente 100 anos, chega Neemias para restabelecer ou reestruturar os muros. Mas é importante salientar aqui que nós vamos ter aqui um pequeno conflito. Este conflito está no tópico 2. Guardem bem, professores, é importante que você note isso. No tópico 2, Esdra ensina a palavra ao povo. No subitem ou subtópico 2, o encontro de Esdra com Neemias. Quando Esdra chega a Jerusalém, encontrou Neemias. É importante salientar que, conforme os exegetas, conforme os biblistas e até a Bíblia cronológica, quem chegou em Jerusalém primeiro foi Esdra. Esdra foi encaminhado pelo rei Artaxerxes a Jerusalém exatamente no ano 459. No ano 459, e algumas cronologias falam no ano 458, ali próximo. Neemias chegou de 13 a 15 anos depois de Esdra. Neemias chegou aproximadamente em 444 ou 445 antes de Cristo. Isto é, Neemias chegou 13 anos depois de Esdra, ok? Bom, essa nova comunidade que se formava, nós já sabemos, já estudamos que ela estava sendo estruturada com pessoas que haviam nascido no cativeiro. A maioria deles, para não dizer todos, eles não falavam nem conheciam o hebraico. Por isso que havia necessidade dos intérpretes, conforme Neemias 8, quando Esdras se pôs naquele púlpito de madeira e tinha seus auxiliares e intérpretes da lei. Então todos eles, por que não dizer assim, eram nascidos no cativeiro.
quando eles retornaram com Esdra, aproximadamente 1.752 pessoas. Afora aqueles que já haviam chegado com Neemias e já estavam ali em terras de Israel, isto é, os filhos daqueles, os netos daqueles que vieram com Zorobabel, ok? Então, com Zorobabel veio uma grande leva e depois de 100 anos, provavelmente seja até os netos desses que estejam aqui neste grande avivamento que foi efetuado através da pregação de Esdra. Vejamos bem, é importante saber aqui que este rei Artaxerxes não foi exatamente Xerxes, aquele rei que era casado com Ester. Depois deste rei, aí veio outro Artaxerxes. E este, exatamente no ano 464, quando ele assumiu o império, depois de alguns anos ele encaminhou Esdra para ir até Jerusalém. E nós vemos isso no próprio relato de Esdra, a partir do capítulo 7, né? Principalmente o capítulo 7 fala a respeito do conteúdo da carta. É interessantíssimo, né? Bom, Artaxerxes envia Esdras, o judeu sob o domínio dos persas, os judeus sob o domínio dos persas. Bom, como vocês sabem, quem destruiu Jerusalém, claro, na primeira foram destruídas em 3 etapas, né? No ano 586 foi a última que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, devastou, deixou um cenário de guerra e levou todo mundo cativo para a Babilônia. Ali permaneceu 70 anos, conforme as profecias. Depois o Império Babilônico caiu. Quem assumiu como imperador e agora um novo império, o Império Medo-Persa, foi Dario, ele encaminhou, como nós já estudamos, encaminhou a Zorobabel, filho de Sealtiel, para Jerusalém no ano 539. E aí veio uma sucessão de reinos até chegar em Artaxerxes. Artaxerxes, aquele rei, ou Xerxes, né, do grego, aquele rei que casou com Ester. Depois da morte deste rei, outro rei, seu filho assume, e no ano 464, foi onde Esdra, aproximadamente no ano 559, Esdra vem para Jerusalém. Se vê que já passaram aí quase 100 anos, né? Quase 100 anos. Este povo, é claro, embora estava lá no domínio persa, eles já estavam adaptados com as leis persas, eles já haviam construído suas casas, tinham seus comércios, eles estavam bem, a ponto de, quando o rei Artaxerxes liberou, através do decreto, que quem quisesse voluntariamente retornar para Jerusalém, apenas 1.752 apareceram. Foram poucos. E isso em todo o império, né? A média de 120 províncias, apenas 1.752 quiseram retornar. Mas os irmãos que não quiseram retornar, com amor, com gratidão, eles doaram suas fazendas, deram ouro, pratas, pedras preciosas, e não somente eles, bem como o rei e seus conselheiros. Com tamanha bondade, Esdra ficou sem jeito de pedir proteção ao rei, mas ele seguiu confiando no Deus do céu, oraram, jejuaram e partiram para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, Esdra, é claro, como um hábil doutor da lei, escriba e sacerdote, ele passou a ensinar as verdades ao povo. Ele continuou ensinando. Alguns escritores acreditam que, é lógico, a vocação
funcional de Esdras, sacerdote, doutor da lei, a preocupação dele era ensinar a palavra para aquela classe de judeus que ali estavam, embora naquela terra devastada, como nós temos o entendimento através do livro de Neemias, ok? Bom, após Esdras chegar em Jerusalém, ele veio coberto com uma carta do rei, coberto de autoridade através de uma carta do rei. Inclusive essa carta, ela deixa bem claro que aqueles que não obedecessem tanto a lei do rei quanto a lei do Deus dos céus, Esdras teria autoridade até de pena capital. Também poderia aplicar multas. Isso nós vemos no capítulo 7, a partir do versículo 12. Então Esdras ele veio revestido de autoridade para desenvolver tal função. Ok? Eu lembro-me agora que nós estamos aqui tratando de avivamento pela palavra, enfatizar bem que somente a palavra do Senhor é que traz o avivamento para a igreja. Hoje vivemos tempos complexos. Falo como pastor, falo como ensinador da palavra. O verdadeiro ensino está fugindo dos nossos púlpitos. Nós estamos envolvidos aí em várias teologias, vários modismos, várias novidades que vêm surgindo e nós estamos abraçando, até substituindo a verdadeira pregação, a verdadeira palavra de Deus através de mensagens de autoajuda, a tal teologia coach. Que Deus nos guarde. E você, filhão, não entre por este caminho, mas busque ao Deus do céu e continue pregando a palavra, como Paulo ensinou a Timóteo, em tempo ou em fora de tempo. Não entre por esse caminho de modismo, não entre por este caminho em busca da fama, não entre por este caminho em busca da glória. Uma vez disse Deus, duas vezes ao ouvir, o poder pertence somente ao Senhor, disse o salmista Davi. Bom, vamos para o nosso tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Note bem que Esdras não foi com modismo, Esdras não foi com usos e costumes, Esdras não foi com tradições, Esdras foi com a Torá, Esdras foi com a lei mosaica, Esdras foi com a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que gera o avivamento. Eu estive anotando aqui, quando Esdras ensinou a palavra de Deus, ou também quando se prega a palavra de Deus ela gera, ela faz brotar, ela faz nascer o quê? O arrependimento. É isso que nós precisamos pregar. A palavra de Deus que gera arrependimento. Quando o arrependimento é gerado, arrependimento do grego metanoia, da meia volta, a pessoa ela havia saltado de Deus, ela havia provocado suicídio espiritual, pulou de Deus e segue contrário. O que ele faz? Ele é alcançado pela palavra, ele dá meia volta do seu caminho e retorna para Deus. É claro que isso o comove de tal forma que ele confessa os seus pecados. A palavra de Deus gera arrependimento, não é remorso, tá? O remorso, ele atinge a pessoa, ele não provoca o arrependimento do ato praticado, do pecado praticado. O remorso atinge a pessoa. Por exemplo, você já ouviu alguém dizer, poxa, fulano de tal ou Beltrano não merecia isso que eu fiz, ou fulano de tal ou Beltrano não merecia isso que você fez. Por quê? Porque visa a pessoa e não o ato que provocou. Isto é remorso. Arrependimento vai no íntimo da pessoa, é exatamente no ego. A própria pessoa, ela se arrepende do seu pecado.
Quando ela se arrepende do seu pecado, automaticamente provocado pelo arrependimento, ela tem um coração quebrantado, coração contrito, como diz o salmista Davi no Salmo 51, Deus não suporta, ele se curva diante de um coração quebrantado. Note bem a sequência, este efeito dominó que é provocado na vida de um pecador quando ouve, quando escuta a verdadeira palavra de Deus. Automaticamente, lógico, gera-se a santidade. Santidade, apartar-se do mal, uma vida moral, suas ações a seguir. Nós vamos tratar disso no item de número 4, ou tópico, né? De número 4. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O objetivo de Esdras, este mestre da lei, este doutor da lei, este sacerdote da lei, não era autopromoção. Embora ele tinha essa autoridade, né, para governar, para dirigir, até para implantar pena capital, conforme o próprio livro de Esdras, no capítulo 7, a partir do verso 12, a seguir, deixa eu ler aqui para que fique bem mais fácil. Esdras capítulo 7. Esdras 7, verso de número 26. Esdras 7, 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Veja a autoridade que Esdras foi imbuído, mas no coraçãozinho de Esdras estava: eu vou ensinar a lei do meu Deus. Porque Esdras, ele se dedicou de todo o seu coração, de toda a sua alma, para aprender, e não somente aprender, ele cumpria a lei do Senhor, bem como ensinava. Em outras palavras, ele vivia o que pregava. E isso era o que dava segurança, garantia, autoridade para Esdras. Esdras vivia o que ele pregava. Na sequência, conforme eu disse para vocês no tópico 2, no subtópico 2, o encontro de Esdras com Neemias. É claro, se encontraram, lembre-se bem, Jerusalém era muito grande, né? Eu digo assim, no sentido de norte e sul, Jerusalém estava ali, a região central, e havia várias outras regiões. Mas no capítulo 8 de Neemias, é ali que dar-se ao encontro de Esdras com Neemias. Ali está tratando de uma grande reforma. No capítulo 5, nós já estudamos, fala-se de uma reforma social. Alguns escritores, né, como Demarem, este comentário excelentíssimo, professor da escola dominical, é bom que você tenha este comentário, não somente este, como ultimamente nós temos cada exegeta escrevendo sobre a palavra do Senhor, e ele comenta que este fato, este avivamento ocorreu até mesmo antes, tá, da inauguração dos muros de Jerusalém. É interessante. Aqui ele diz no tópico 2, preste bem atenção, e seria interessante que você desse uma pesquisadinha, porque alguém poderia buscar. Se você ler a Bíblia de estudo pentecostal, você vai verificar que Esdras chegou exatamente também, conforme esses escritores e outros, Esdras chegou a Jerusalém 13 anos antes de Neemias. Dar-nos a entender que quando Neemias chegou, Esdras estava lá. Porém que já outros estudiosos que acreditam que Esdras, assim como Neemias, vez ou outra retornava
tanto para o Império Persa, retornava para a sua cidade de origem, de onde eles saíram. E aqui eles se reencontraram. Mas outros já acreditam que eles se reencontraram aqui, embora ambos já estivessem lá há tempo. Esdras há 13 anos, Neemias posteriormente, depois de 13 anos. Ok? O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar. Choro é sinal de arrependimento. É claro, existem vários tipos de choro, mas quando se prega a palavra de Deus como ela é, ela provoca arrependimento. Okay? Este encontro foi exatamente logo após, o povo já tinha o conhecimento que Esdras já estava ali há 13 anos ensinando, né? Tocou a trombeta, o chofar, né, para a reunião do povo, e o povo tinha 3 festas que deveriam comparecer anualmente. E esta festa aqui, esse ajuntamento, conforme Neemias 8, foi exatamente no 7º mês, que era a festa do tabernáculo. Havia também a Páscoa, e depois da Páscoa, Pentecoste, mas aqui está se referindo à festa do tabernáculo. Neste momento, Esdras se pôs num púlpito de madeira, né, um púlpito simples, né, conforme Severino Pedro da Silva, no seu escrito de escatologia, bema, do grego, que quer dizer uma pequena plataforma que o juiz se coloca acima e passa a fazer o julgamento. E Esdras se colocou exatamente nesta plataforma, num bema, e ali ensinou, instruiu o povo a respeito da verdade. Notem, desde o alvorecer, 6 horas da manhã, até o meio-dia. E o povo ali permanecia com choro, com lágrimas, buscando arrependimento. É claro que teria que passar pregão, que era dia de festa, que o povo evitasse o choro. Isto está registrado em Neemias, capítulo de número 8. O ensino foi maravilhoso, né? Nosso culto hoje foi maravilhoso, porque foi pregada a palavra. O que é bonito de um culto, queridos, ninguém se engane nesses últimos tempos. Hoje nós temos muitos pregadores que são inovadores. Eu acho que não deveria nem levar o nome de pregadores em respeito aos nossos ancestrais, nossos veteranos na fé, desde o século XVII, né? John Wesley e por aí até chegar ao nosso tempo, sem falar aqui no Brasil, né? Daniel Berg, Gunnar Wingre, Samuel Maestro, e vem seguindo Cícero Canuto de Lima, Pastor José Wellington. Estes homens são e foram grandes pregadores da palavra de Deus. Eles pregam a palavra pura, sem mistura, sem rodeio, a palavra que vai direto ao coração do ouvinte. Hoje nós temos movimento, isso mata a igreja. Movimento, eles despertam tão somente o emocional, o intelecto da pessoa. A pessoa tão somente ali faz um movimento, grita, fala. Senhores, vocês que dirigem congregações e são até professores de escola dominical, alertem sobre isso. Esses tipos de movimentos facilitados até por redes sociais, né? Tipos de revelações, foi o que nós estudamos no domingo próximo passado. Essa é a responsabilidade do professor da escola dominical e do dirigente de congregação, do pastor. Lembre-se bem, os maiores e melhores pregadores foram exímios frequentadores da escola bíblica dominical. Hoje nós vemos movimentos. No meu púlpito, não. Agora pergunte se esses movimentadores foram alunos de escola dominical. Não. Na maioria, não. Não frequento escola dominical. E como que vai ensinar? Por isso que Paulo instrui a Timóteo. Pregue a palavra. Pedro, em 2 de Pedro 4:1, ele diz assim, se alguém falar, fale a palavra. Paulo em Efésios 4:11 a seguir, ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual que é a finalidade? Aperfeiçoamento dos santos,
para que todo o corpo cresça bem ligado em junta estrutura e se desenvolva. Mas é através do ensino. Quando Jesus envia os seus naquela comissão, fazei discípulo. Discípulo é aprendiz. Se é aprendiz, é para ser ensinado. Ensinado o quê? A palavra de Deus. O mais importante desta pregação de Esdras, o povo entendia a palavra, senão não tem significado. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele disse: se alguém tocar a buzina incerta, um som estranho, quem vai se juntar para a peleja? É necessário que tenha o conhecimento. Aí a palavra fala, ok? Subtópico, vamos para o tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Aqui que está. Hoje nós temos nossas igrejas, uma boa parte, já tornou-se até modismo, não há culto de ensino. Irmãos, nós estamos num mau costume, é culto de revelação, é culto profético, culto das 12 semanas, tudo isso modismo para chamar o povo. Preguemos a palavra, pode acreditar, confie, sua igreja não vai ficar vazia. Quem revela é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. E uma igreja bem ensinada, ela é rica no conhecimento, conforme Paulo em 1 Coríntios, e também em Romanos capítulo 15, fala que a igreja tem o conhecimento e o povo é destruído porque falta o conhecimento. E uma igreja bem ensinada, os dons espirituais fluem no meio da igreja, os 9 dons espirituais, ok? Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Notem bem, provavelmente Esdras, conforme alguns exegetam, ensinou em Levítico 26 e Deuteronômio 28 a respeito das bênçãos e da maldição. E o povo, quando ouviu, chorou. A mesma forma foi aquela reforma que Josias fez em 2 de Reis, capítulo 23. Ali foi ensinado a lei do Senhor, a palavra do Senhor. O povo se ajuntava todos os sábados na sinagoga, era lido Moisés e também era ensinado a palavra do Senhor a todo o povo. Jesus ordenou que devemos ensinar as Escrituras. Jesus falou: errais muito por não conhecer as Escrituras. E quando conhecemos as Escrituras, conhecemos o poder de Deus. O apóstolo Paulo conhecia muito bem a importância do ensino da palavra, a ponto de instruir os seus discípulos, Timóteo, Tito e outros, que ensinasse a palavra. E que, ainda que um anjo viesse do céu trazendo um outro evangelho, não creais. Modismo, ok? Para finalizar a nossa lição, vamos para o tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ela gera, muita coisa. Primeiro aqui fala temor. Guardei a tua palavra em meu coração, ou escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Quem conhece dificilmente peca. Como dizem, pecar, como alguns dizem, pecar é um acidente de percurso. Eu já falo que o pecar, o cristão nascido de novo, quando ele quer pecar, nem pecar mais ele sabe, porque abandonou esse Senhor. O pecado não faz mais parte da sua vida. Mas enquanto estivermos aqui neste corpo, claro que temos nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, então devemos pedir perdão ao Senhor. É pecados involuntários, não aquele pecado doloso, com vontade. O verdadeiro cristão, não. O verdadeiro cristão, conforme discorre aqui nos tópicos seguintes, principalmente o 2 e o 3, ele não mente mais. Se você for em Efésios capítulo 4, vamos verificar aqui rapidamente, que é bom até para que você cite. Efésios capítulo 4. Mas vós não empreendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Aí ele continua: se vos revestirdes do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isto é, 4 a partir do verso 21, tá? Pelo que? Deixai a mentira.
O verdadeiro crente que aprende a palavra, ele não mente. Fale a verdade cada um com seu próximo. Irai-vos e não pequeis. E ele continua em uma lista aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só a que for boa para promover edificação. Piadinhas, histórias, seja de qualquer coisa, não compete a um servo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo. Ele vem toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada entre vós. Mas sede benignos uns com os outros. A palavra de Deus, ela é tão importante na vida da igreja, que a igreja, ela está edificada. Então, ela justifica a sua existência aonde ela está. Uma cidade que não tem a palavra, que não tem o ensino, irmãos, você percebe já quando você atravessa o portal da cidade. Porque onde uma igreja está, muda o ambiente. Meus queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu espero ter cooperado, contribuído contigo nesta live para somar no teu conhecimento. Que Deus te abençoe. Subscreva-te aí no nosso canal, acione o sininho aí, dê um joinha e vamos juntos publicar, divulgar o ensino da palavra de Deus. Um abraço a todas.